Olá pessoal, aqui é Cilande Dib que fala. E hoje eu venho fazer e falar sobre uma grande lição, a lição do bambu. Então eu vim aqui num parque para poder trazer para vocês a energia do bambu e explicar como que o bambu vive, como é que o bambu se manifesta na natureza. E essa lição ela é bastante interessante e vai fazer uma analogia muito importante sobre o nosso desenvolvimento na vida e o quão é importante a gente seguir as lições do bambu. Bom, o bambu na China ele é muito respeitado, porque lá, por conta do inverno muito rigoroso, o bambu consegue sobreviver àquelas adversidades. Então, durante o período de congelamento, ele é totalmente congelado, então ele enverga as suas alças, né, as suas hastes, e ali ele consegue suportar aquele gelo e aquele frio intenso. Quando o inverno acaba, ele então se desfaz daquele gelo todo, daquele congelamento e volta a arquear novamente os seus hastes, né? E voltar a ser a planta que ele é, sem, portanto, deixar indícios que sofreu tanto durante o inverno. A grande verdade é que o bambu, dos primeiros 5 anos de existência dele, ele nasce e fica somente um broto. Então, quando você planta um bambu, por 5 anos só tem um broto, um único broto que fica ali durante 5 anos. Depois desses 5 anos, ele então começa a soltar as hastes. No primeiro ano, ele lança uma haste que chega até quase 5 metros de altura. 5 mil não, exagero, 5 metros de altura. E ali ele então vai soltando todas as hastes. Mas, na verdade, o que as pessoas não sabem é que durante os 5 primeiros anos, aquelas raízes deles vão se alastrando debaixo da terra e criando uma rede enorme, infinita ali. Por quê? Porque ele sabe que no futuro ele vai ser muito grande, ele vai ser grandioso, que o futuro dele é grandioso. Então, o que ele precisa? Ele precisa de uma grande base, de uma base muito sólida para poder suportar todo o seu tamanho, toda a sua imponência, toda a sua grandiosidade. Então, por isso, ele então vai criando aquela rede, né, aquela raiz tão forte, tão resistente. Bom, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Na verdade, o bambu nos traz uma grande lição, a lição de que nós precisamos realmente formar uma base sólida e ter uma base muito resistente para suportar a vida, porque a vida não é uma situação tão fácil, viver não é uma coisa tão fácil, apesar de ser um presente, uma dádiva, mas viver é complicado, viver é difícil, então todos nós precisamos desenvolver essa base sólida, criar essas raízes para poder ter uma existência forte, uma existência feliz, uma existência que vai nos fazer pleno. Então, nesse momento, eu trago aqui essa lição. Então, para nós professores, para nós professoras, é isso que a gente tem que pensar com relação aos nossos estudantes. Esses estudantes que precisam de criar essas raízes, essas bases fortes. E é esse o nosso papel na vida dessas pessoas. Essas pessoas que estão ali, ó, são os brotos, aquele único broto ali, mas que precisa ter uma base, uma raiz forte para viver essa vida em plenitude. Então, qualquer coisa que eu, como professora, ou você como professor possa fazer para essa criança, para transformá-la num ser poderoso, num ser pleno, é importante nesse momento, porque estamos ali criando a base da construção de um ser humano melhor, um ser humano que vai fazer a diferença na nossa sociedade. Bom, esse é o meu recado de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no meu canal, compartilhe essa mensagem. Quem sabe nós vamos conseguir contagiar mais e mais professores para mudar as concepções da educação do nosso país e nos tornar fortes. Obrigado, um abraço a todos, até mais.